Muitas pessoas acham que se sentir insegura, que não ter aquela autoconfiança desejada por ela e pela sociedade, é só uma pedrinha no caminho. Mas só quem já passou pela falta de autoconfiança, por aquela segurança que te deixa bamba para fazer qualquer coisa nova, sabe que dor é essa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Hoje eu quero falar um pouco sobre o ciclo de dor da insegurança. Tem gente por aí que fala que é mimimi, que fala que a pessoa, no momento em que ela quiser, ela pode simplesmente levantar e se tornar uma pessoa segura. Mas como eu já ouvi muito por aí, o mimimi é a dor que tu não sente. É a dor do outro que, como tu não sabe o que ela é, pra ti é bobagem, é ser mimizenta. O ciclo de dor da falta de autoconfiança, da insegurança, ele afeta muito mais pessoas do que tu pode imaginar. E se hoje tu tá aqui, tá assistindo esse vídeo, porque tu detectou esse problema na tua vida, pode ter certeza que junto contigo tem muita gente. Eu mesma, há um tempo atrás, não sabia o que era ter essa autoconfiança. Porque no meu caso, a síndrome da impostora falava muito alto. Eu vivia me preparando para fazer as coisas, mas eu nunca colocava em prática porque eu achava que eu nunca estava pronta para aquilo. Durante a terapia, eu descobri uma rotina minha, fazia parte já daquele indivíduo que estava se formando sem autoconfiança. Quando eu ia na casa de uma amiguinha, eu ia ensaiando da minha casa até a casa dela como eu iria bater na porta e perguntar: a fulaninha tá aí? A fulaninha está? A fulaninha tá? Como que eu ia fazer essa abordagem que na infância eu não tinha ideia nem do que se tratava, mas eu ensaiava pelo medo do que as outras pessoas iam pensar de mim. Quem ia atender a porta? A vergonha que eu tinha de pessoas estranhas. Isso é o início da falta de autoconfiança. Quando eu cheguei na minha idade adulta, me preparando e sempre achando que eu não estava pronta, eu acabei descobrindo, depois de muito tempo, que não era a falta de preparação que me deixava insegura, e sim a minha síndrome de impostora. Eu posso estar preparada, mas eu não sei fazer isso, eu não sou boa o suficiente. Eu tô preparada para aquilo, eu tô me preparando, mas não vai dar certo, porque talvez eu nem seja merecedora disso. Essa é a impostora que fala com a gente, que acha que a gente não é merecedora, que a gente não é forte o suficiente, que a gente não tem nada para oferecer. A síndrome da impostora, ela vem juntinho com a falta de autoconfiança. Porque tu pode ter preenchido todos os requisitos para fazer aquilo que tu quer, mas aquela vozinha dentro de ti, dentro da tua cabeça, diz que não vai dar certo, porque tu não tem condições de fazer aquilo. Tu pode te preparar para o resto da vida, que aquela vozinha vai dar uma risada e vai dizer que tu não pode fazer. A boa notícia, e que nem todas as mulheres sabem, é que essa autoconfiança, ela tá dentro de ti. Ela tá lá, apagada, ela tá coberta, ela tá paradinha.
ela tá lá esperando para que tu reavive ela, na verdade. E é preciso se reconectar. É preciso entender que a tua autoconfiança ela existe, mas ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser tratada como uma plantinha que tu coloca no sol, tu rega, tu coloca adubo, tu troca de um vaso pequeno para um vaso maior quando ela cresce. Tu tira de um vaso maior e coloca direto na terra para que dali ela possa crescer muito mais. E parece óbvio que a gente precisa fazer isso, mas a gente não faz. A gente toma atitudes no dia a dia que só reforçam a nossa insegurança. São aqueles medos bobos que com o tempo a gente vai descobrindo que não era nada daquilo. É aquele medo que aconteça alguma coisa e tu passe por grandes dificuldades e que no fim, quando acontece, não gera nenhum problema. Porque aquela catástrofe, ela estava dentro da tua cabeça, ela não tá no mundo real. O ciclo da dor, da insegurança, muitas vezes ela te traz duas prisões. A prisão emocional e a prisão financeira. Porque no momento em que eu não me sinto segura o suficiente para fazer o que eu preciso, eu acabo deixando que os outros decidam por mim, façam por mim, e eu vou gostando. E eu vou entrando naquela zona de estagnação. E se eu não tenho segurança para novos projetos, eu também não consigo crescer financeiramente. Eu não consigo expor as minhas ideias no ambiente de trabalho, porque eu acho que vai ser uma bobagem, porque aquela autossabotagem, aquela síndrome de impostora estão dizendo que eu não sou capaz, que as pessoas vão rir de mim. Quem sou eu para dar aquela ideia? E aí tu vai dependendo das pessoas para que elas tomem decisões por ti, e tu vai ficando numa prisão medíocre financeira, porque tu não expõe o teu potencial profissional nos lugares que tu precisa expor. Autoconfiança, autoestima, elas precisam ser trabalhadas, da energia para elas, para que tu possa realmente te desenvolver em todos os âmbitos da tua vida. Familiar, emocional, profissional. Ninguém quer um colaborador, um profissional apático, que só faz o que é mandado, que sempre que surge um problema novo ele repassa para outra pessoa porque ele tem medo de resolver, porque ele não vai conseguir. E isso acaba parecendo preguiça. O teu gestor, a tua gestora vão acabar olhando para ti e dizendo: nossa, ela adora repassar o trabalho para os outros. E tu vai achar que tu tá fazendo super certo, porque como tu não teria condições de resolver, é melhor dar para uma pessoa que consiga. Mas tu nem tentou. Tu não pode nem argumentar que sim, eu tentei resolver, mas eu não consegui, por isso eu passei para uma pessoa mais qualificada, mais preparada, com mais experiência. Não, tu simplesmente chuta a bola. Porque o que tu quer fazer é o teu feijão com arroz ali do dia a dia só para não perder o teu emprego. Porque tu tem medo de te expor. Não, tu não é preguiçosa. Isso é só falta de autoconfiança. Ah, Kate, então tem uma pílula mágica para que eu tome aí um suplemento vitamínico que eu consiga aí dar uma melhorada na minha autoconfiança? Não. Primeiro que a autoconfiança não se dá uma melhorada. A gente trabalha ela. A gente precisa identificar quais são os pontos fracos. A gente precisa identificar os pontos fortes. A gente precisa saber o que é preciso ser trabalhado e o que não é preciso nesse momento, o que pode ser deixado de lado. Mas autoconfiança tá na vida
da mesma forma que o ar para te respirar. Numa entrevista de emprego, na busca de um sonho, no traçar uma meta, no aceitar a vida mesmo de peito aberto e dizer o que vier eu traço. Seja hoje ou seja semana que vem, eu vou me preparar e eu vou fazer. Para mim, a forma mais fácil de conseguir identificar hoje quais são as âncoras da tua autoestima, da tua autoconfiança, é escrevendo, é listando. O que aconteceu de ruim hoje no meu dia? Como aconteceu? Eu poderia mudar essa situação? O que falta em mim para resolver? Porque o externo, muitas vezes, eu não consigo resolver. Mas e dentro de mim? E como eu reajo àquilo? Dá para mudar? Tu te identifica com isso que eu falei? Te identifica 100%, 50%, 25%? Tá aí o nível da tua falta de confiança. Não, Kate, eu não deixo os outros tomarem decisões por mim. Que ótimo! Mas eu não me manifesto numa reunião na minha empresa porque quem sou eu para falar alguma coisa? Para propor algo? Para reclamar de algo? Porque sim, nós podemos reclamar. Se a gente não falar nada, ninguém vai saber das nossas dores. Ou não? Tu identifica que a autoconfiança em ti, ela tá prejudicada só em um âmbito da tua vida. Por exemplo, o amoroso. Eu sou extremamente insegura em relação aos homens. Ok? É essa parte que tu vai ter que trabalhar. Mas tu precisa identificar. Aí sim, tu pode começar a procurar o que é que tu precisa fazer. Muitas vezes as mulheres, as pessoas, os indivíduos inseguros, eles têm esse medo de relatar, de falar mesmo. Chegar para uma pessoa que ofendeu, chegar para um profissional que de repente não lhe atendeu tão bem, chegar para um familiar que teve uma briga, sentar calmamente e dizer: eu não gostei, eu não consigo aceitar isso. Porque é mais fácil fugir, é mais fácil deixar o dito pelo não dito, porque eu não tenho autoconfiança para argumentar contigo. Eu tenho os argumentos na minha cabeça, mas eu não consigo argumentar, porque eu não tenho confiança. Eu prefiro brigar, espernear, bater porta do que sentar e dizer a verdade. O que eu sinto, como eu me sinto, por que eu me sinto. Eu não tenho autoconfiança para dar limite para as outras pessoas. E aí eu vou engolindo. E aí eu vou me angustiando. E aí eu vou achando que a minha vida é uma merda. Porque eu vou olhando o copo meio vazio. Porque eu vou focando só nos problemas. Porque eu não consigo olhar o resto, o que tá bom. Porque o meu foco é no que tá ruim, eu não resolvo. Eu não consigo resolver aquilo que eu preciso, então eu só penso nisso. O ciclo de dor da insegurança, da falta de autoconfiança, não é mimimi. É um caso sério e que pode ser trabalhado. Então, uma coisa eu quero te dizer: tu não tá sozinha. Procura uma rede de apoio, grupos, terapias, psicólogos, amigos que te queiram bem e possam te escutar. Essa dor que tu sente, essa dor da insegurança, ela é real e ela vai passar.